Olá, queridos seguidores aí da Rede Pedagógica. Eu sou Simone Lavorato e estou com vocês aí na 9ª semana da Rede Pedagógica, que para mim é um grande prazer, pude participar de todas as semanas até agora. E essa semana especificamente estamos falando sobre acolhimento, que é um tema essencial e que eu gosto muito de falar. Então, para quem não me conhece, né, eu sou doutora em educação, sou psicóloga, além de pedagoga também, sou neuropsicóloga e trabalho nesse universo aí das emoções, né, das questões socioemocionais. E para falar de acolhimento, né, acredito que a rede pedagógica escolheu aí um momento adequado, pois estamos aí retornando às aulas. E isso, com certeza, é um momento muito importante para a questão do acolhimento. Não que o acolhimento tenha que ser um ato praticado só na chegada, né, na recepção desses alunos. Os alunos têm que se sentir acolhidos durante todo o período escolar. Mas nesse momento, né, de receber essas crianças na escola é um momento muito especial para a questão do acolhimento. E vamos entender um pouquinho mais sobre acolhimento e num segundo momento eu vou trazer para vocês algumas estratégias práticas, né? Porque muitas vezes a gente até tem a boa vontade, a gente quer acolher esses alunos, mas a gente fica pensando como? Como que eu vou fazer isso? Qual estratégia eu vou utilizar para isso? Então eu vou trazer para vocês também alguns exemplos desse nosso segundo momento da aula de como você pode colocar isso em prática. Tá? Nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho mais das questões teóricas que abarcam aí esse contexto do acolhimento. E para isso, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, né, do que é o significado dessa palavra acolher, né? Muitas vezes a gente entra no automático e a gente vai utilizando palavras, conceitos, sem nem parar para pensar, para refletir o que eles realmente representam, tá? E acolhimento, ele vem aí, olha, acompanha comigo, ele vem da palavra accoligere, do latim, né? Não sei se é assim que pronuncia, viu, gente? Eu não estudei latim. Então, ele vem do latim, né? E ele significa receber, recolher, né? Como você pode perceber, né, o receber, o acolher, a própria palavra, ela já passa para a gente um sentimento de ação ativa, né? Você não fica no passivo, né? Você vai para a questão ativa. Então, o acolhimento, ele não é uma atitude passiva, ela é uma atitude ativa e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso à frente, tá? A gente pode dizer que o significado do acolher, ele é uma ação ou efeito de acolher, acolhida, né, um modo de receber ou maneira de ser recebido, tá? Consideração, boa acolhida, hospitalidade, lugar em que há segurança, abrigo, né? Então, com todas essas palavras aí, conceituando o significado de acolher, a gente já consegue imaginar a dimensão dessa atitude, né? E isso a gente vai trazer aqui no contexto escolar, mas eu gostaria que a gente pensasse no ato de acolher em todas as situações das nossas vidas, tá? Você vai a uma festa, por exemplo. Se você não se sente acolhido pelas pessoas que estão lá, você começa a ter um sentimento de exclusão e rapidinho você quer ir embora, você quer se livrar daquela situação, você quer sair daquele ambiente que para você parece hostil. Por quê? Porque não foi acolhido, né? Às vezes também você vai comprar alguma coisa, você vai a uma loja. Você vai a essa loja e o vendedor não te acolhe, né? Você fica ali, olha, às vezes, gente, a mercadoria é boa, o preço é bom, mas você não se sente acolhido, você vai comprar em outro local, né? As das igrejas, nas questões religiosas também, né? Porque, o que faz uma pessoa se identificar mais com uma igreja ou com outra? É o acolhimento que ela recebe lá, né? Então, para vocês perceberem como que isso é importante. Na família, né, a sensação, o sentimento de união da família, quanto mais a família sabe acolher, mais essa família é unida. Então, a acolhida, ela é importante em todas as áreas da nossa vida, seja ela profissional, pessoal, espiritual.
enfim, em todas as dimensões da nossa vida. Quando a gente fala de dimensões da nossa vida, eu queria deixar claro para vocês assim que a gente divide, né, didaticamente para a gente entender melhor as dimensões da nossa vida, mas todos nós somos seres sistêmicos, seres únicos, né? É como se fosse um grande círculo, uma grande bola, essa somos nós. E aí, cada fatia dessa representa uma dimensão da nossa vida. Os relacionamentos amorosos, o lado profissional, o lado intelectual, o lado financeiro, o lado espiritual, lazer, saúde, né? Segurança, enfim, várias dimensões. Então, em todas as nossas dimensões, o acolhimento, ele se faz presente e necessário para que a gente possa ter boa qualidade de vida e saúde mental, tá? Quando a gente fala de saúde mental, imagine você, uma pessoa que não se sente acolhida, que se sente excluída dos ambientes que ela frequenta. O quanto que isso vai ser um peso emocional para ela, né? Vai afetá-la, né? As suas emoções, o seu psicológico e com certeza vai trazer aí um adoecimento mental para essa pessoa. Então, por isso que o acolhimento é tão importante. E vocês podem até perguntar, né? Mas isso é só com seres humanos? Não, né? Isso é uma característica dos seres humanos também, mas vocês podem perceber que no mundo animal também funciona assim, né? Então, o acolhimento é muito importante. Muitas vezes a gente vê um animal de uma espécie acolhendo filhotes de outra espécie, né? Então, assim, o acolhimento ele é essencial para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência dos seres vivos, certo? Então, passando um pouquinho mais à frente agora, né? E entrando um pouquinho mais nessa questão do acolhimento educacional, eu quero trazer para vocês aqui algumas questões importantes para a gente pensar e refletir, tá? Primeiro, acolher é um ato ativo, né? Como eu disse para vocês agora há pouco, ele parte, né, do pressuposto de que a pessoa está aberta para receber o outro, né? E quando a gente fala receber o outro, não é receber uma pessoa que a gente idealizou, mas é receber o outro real. Quem é esse outro real? Esse aluno que está chegando e que eu vou acolher, ele é o aluno ideal, o aluno que eu sonhei, o aluno que sabe tudo, que é o primeiro da classe, que não dá problema com disciplina, que tem uma família que apoia, que dá suporte. É esse aluno? Não, muitas vezes não, mas ele é o aluno real, né? Então, eu não posso pensar no ideal, eu tenho que pensar no real. Qual é o meu real? E estar disposta para acolher, né? Ou seja, um ato ativo de receber esse aluno do jeito que ele é, tá? E aí, vocês sabem, né, melhor do que eu, que na nossa sala de aula, o quanto que ela é plural, quanto que ela é diversa, né? Nós temos ali todos os tipos de alunos, alguns que vão precisar de um acolhimento um pouco mais próximo, alguns que vão precisar de um acolhimento um pouco mais distante, mas todos vão precisar ser acolhidos, né? Alguns a ser acolhidos com estratégias pedagógicas diferenciadas. Então, eu vou receber lá na minha turma alguns alunos que têm alguns tipos de transtorno. Eu tenho que acolhê-los, usar as estratégias adequadas para que ele possa se sentir acolhido, né? E não fazer um modelinho padrão e achar que todos os alunos estão dentro dessa caixinha, que todos são iguais e que eu vou usar a mesma estratégia para todos. E aí que eu acho que está o grande desafio de ser educador, né? É saber identificar, né, e fazer aí, diagnosticar e fazer um processo de intervenção adequado para cada aluno, com cada personalidade, considerando cada individualidade. Esse é o grande desafio, né? Então, é um ato ativo. Não dá para a pessoa, para o educador ficar numa postura passiva e achar que está acolhendo os alunos. Abriu a sala de aula para os alunos entrar, pronto, está acolhido, né? Ou fez um cartãozinho simples ali para o aluno, colocou, não, já fiz um cartãozinho para recebê-lo, não precisa mais nada. Não, é um ato ativo. O educador tem que estar envolvido nesse processo, tá? Outra questão, vínculo de confiança. Tá? Então, esse vínculo de confiança, gente, também é essencial. Por quê? Assim como a criança cria um vínculo, né? O primeiro vínculo dela normalmente é com a mãe, exceto em alguns casos que nós temos de crianças que não têm esse acolhimento materno, mas o primeiro vínculo de acolhimento dele ali é com a mãe e ele cria esse vínculo. Criar o vínculo é gerar confiança.
E aí, depois que ele gerou confiança, o vínculo fica estabelecido e tudo vai fluindo de maneira mais natural. Então, é muito importante que a gente pense também, enquanto educadores, que aquele aluno que está chegando na minha sala, ele não tem confiança em mim ainda. A não ser que se ele já foi meu aluno, se eu já tive uma experiência prévia com ele, então eu já posso ter tido essa oportunidade de criar esse vínculo com ele. Mas normalmente o ano inicia, os alunos chegam na sala de aula com uma série nova, muitos amigos novos, com a professora nova. Então tudo isso requer um tempo para que ele crie confiança e que ele construa esse vínculo com essa professora, tá? Os pequenininhos, né, eles têm maior facilidade de criar esse vínculo, tá? Eles são mais leves, mais tranquilos. Então, às vezes, uma das atividades que você fizer com ele aqui, dessas que a gente vai num segundo momento exemplificar para vocês, é o suficiente para que eles criem vínculo, né? Agora, os maiorzinhos, eles já são um pouquinho mais desconfiados. Então, a gente tem que ter mais tato, né? Ser mais ativo nesse processo para poder ganhar confiança, tá? Eu lembro uma vez que eu recebi uma criança e que ela falou assim para mim: como que eu vou confiar em você se eu acabei de te conhecer, né? E realmente ela estava certa, né? Pensa bem, eu falei: não, você está certa, você realmente ainda não pode confiar em mim, porque você acabou de me conhecer, né? Então, isso é uma realidade. Como que elas, na cabecinha delas, como que elas vão confiar e criar vínculo com uma professora que ela acabou de conhecer? Ela vai sentir o tom de voz dessa professora, como que essa professora ou esse professor conduz a turma, conduz a sala de aula, como ele se comporta em relação aos outros coleguinhas, né? Porque é um parâmetro também. Opa, se ela faz isso com o colega, ela pode fazer comigo também. Então, ela vai precisar de um tempinho maior para ganhar essa confiança. Mas a partir do momento que construiu o vínculo, aí você consegue trabalhar com grande eficácia, tá? Outra questão é a questão de construir o engajamento. Então, muitas crianças, elas precisam primeiro, né, se sentir aí confiante para poder engajar nesse processo. Então, a construção desse processo de engajamento vai desde o primeiro momento, né? Incluindo elas nas atividades, não deixando ela ficar excluída. A gente sabe que muitas crianças têm personalidades, né, mais introvertidas, que elas não, mais tímidas, que elas não conseguem participar tanto em grupo. Então, assim, não deve ser forçado esse processo, porque tudo que a gente força, a gente pode estragar. Então, a gente tem que, aos poucos, engajando essa pessoa. Traz essa criança para ser o seu auxiliar, traz ela para ir te ajudando a distribuir o material. Quando você perceber, ela já vai estar totalmente engajada no processo ali, no fluxo, né, de construção coletiva com os colegas. Mas esse engajamento é muito importante, tá? Se mesmo assim, com todo o seu esforço em acolher, você perceber que aquela criança não está conseguindo engajar no processo, faça uma investigaçãozinha paralela, pode ser que tenha alguma coisa que está impedindo essa criança de se soltar, né? E aí podem ser várias as coisas, né, que possam estar acontecendo. Então, assim, digamos assim, os motivos, né? Então, podem ser vários os motivos. Então, vale a pena fazer uma investigaçãozinha, se for preciso conversar com o pai, entender se requer um perfil dela em sala de aula ou se é um perfil também com a família, tudo isso é importante, tá? Mas o engajamento, gente, ele é essencial. Ninguém constrói nada, ninguém aprende nada se ele não estiver engajado, né? O máximo que ele vai fazer é decorar uma coisa ou outra, mas se ele estiver engajado, ele vai realmente aprender, né? Outra questão é a ação pedagógica. A gente tem que entender que o acolhimento, ele é uma ação pedagógica, porque às vezes fica parecendo que o acolher é só uma boas-vindas, digamos assim, é só recepcionar o aluno. E não é só recepcionar o aluno. O acolher, ele é uma ação pedagógica, tá? Ele é pautado de objetivo, de motivação, de tudo que envolve uma ação pedagógica. E ele deve ser praticado como tal, né? Então, eu preciso ter planejamento para isso, eu preciso ter estratégias adequadas, eu preciso utilizar ferramentas adequadas para promover esse processo aí de acolhimento. Outra questão, ele requer empatia, né? Lembra que eu falei agora há pouco para vocês que muitas vezes esse aluno não é o nosso aluno ideal, mas ele é um aluno real, né? E ser empático é isso, é você conseguir enxergar o outro como ele é, né?
em conseguir enxergar o mundo pelos olhos do outro. Eu costumo dizer que ter empatia é calçar o sapato do outro, né? Porque só você calçando o sapato do outro que de repente vai conseguir sentir o que ele sente. Sentir mesmo, a gente não vai conseguir nunca, tá? Porque só se a gente fizesse aí um transplante neuronal para a gente conseguir sentir o que o outro sente. Mas a gente consegue imaginar, a gente consegue dimensionar o sentimento desse outro, né? E para a gente dimensionar esse sentimento do outro, a gente tem que ser empático. Eu não posso olhar e falar, e a gente percebe isso muitas vezes, né? A pessoa diz assim, se fosse comigo eu faria assim. Não, se fosse com você, você não faria assim, porque você estaria sentindo ou tentando sentir exatamente o que o outro está sentindo. Então, você não faria assim, você faria a partir do sentimento que você teria se estivesse no lugar desse outro, né? Então, isso é muito importante a gente entender, porque às vezes a pessoa diz, né? E aí até assume uma postura, não, eu sou uma pessoa super empática, só que ela é cheia de julgamentos, de preconceitos, né? Digamos assim, de ideias preconcebidas a respeito daquela pessoa, a respeito do contexto que ele vive. E ser empático não é isso. Ser empático é a gente estar livre de tudo isso e tentar, como eu disse, calçar o sapato do outro para sentir o que o outro está sentindo, né? Sabendo que tudo na vida é um processo, né? É um processo de transformação. Então, eu posso ajudar essa pessoa? Sim, posso, mas é um processo, não é um evento, não é de uma hora para outra, não dá para a gente virar a chavinha e a coisa acontecer, né? É um processo, é um passinho de cada vez. E para ser empático, a gente tem que ter muita paciência, né? Essa paciência também pode ser, né, representada por ter consciência de que o outro vai conseguir, mas que ele precisa do tempo dele e não do meu tempo, né? É o tempo daquele aluno para ele conseguir realmente mudar e passar por um processo de transformação. E depois também uma questão de visão integral, tá? Eu não posso olhar o aluno só pela ótica do aluno. Eu tenho que olhar aquele aluno e enxergar ele como um ser sistêmico inserido dentro de um contexto político, econômico, enfim, ele está dentro de um contexto maior e dentro desse contexto eu consegui enxergar quem é aquela pessoinha que está ali na minha frente e não simplesmente é um aluno que está ali e que eu posso trabalhar com ele do jeito que for que vai dar certo. Não, eu tenho que ter essa visão integral de quem é esse aluno, os sofrimentos que ele passa, as angústias que ele passa, né, os problemas existenciais dele, para que eu possa, a partir disso, montar estratégias adequadas para conseguir acolher esse aluno realmente e fazer a diferença na vida dele. Eu acho que nós, enquanto educadores, né, a gente sempre pensa muito nisso. O que eu posso fazer enquanto educador para transformar a vida dessa criança, né? E, consequentemente, transformar o mundo. Às vezes a gente fala assim, ai, que utopia, falar que vai transformar o mundo. Mas, gente, a única forma de transformarmos o mundo é por meio da educação. E se nós somos educadores, nós temos que acreditar nisso, que nós somos capazes, né? Se nós não acreditarmos que somos capazes de transformar o mundo por meio da educação, quem é que vai acreditar? Tá? Então, essa questão do acolher, ela é essencial. Quando eu falo dessa visão integral, né, dessa visão sistêmica, é muito importante a gente destacar uma díade aí, que é a escola e família. Tá? Escola e família, elas devem trabalhar juntas, né? Não adianta escola excluir família, família excluir escola, achar que a escola é só um local onde vai dar um depósito de crianças e depois vai buscar. Então, a gente precisa de uma integração para ter essa visão integral, né? A gente precisa desse engajamento, essa díade escola e família, tá? Então, o acolhimento, ele consiste aí na relação estabelecida entre todos os envolvidos no processo educacional. Quando a gente fala todos envolvidos, gente, são todos agentes educacionais. E aí a gente entra o porteiro, a merendeira, o diretor, o coordenador, o professor, o segurança da escola, a comunidade, né, local ali onde vive essa escola, a família, né, os comerciantes dessa região. Então,
todo o contexto escolar ali, eles têm que estar envolvidos nesse processo de acolhimento, tá? E também no processo educacional. Eu lembro que quando eu estudava isso, né, há muitos anos atrás, era muito interessante, porque quando chegava as épocas, né, de festa junina, com competição na escola, as Olimpíadas e tal, os comerciantes já sabiam que as turmas já iam passar pedindo até o apoio dos comerciantes que moravam ali, que tinham seu estabelecimento perto da escola, eles já ficavam até prevenidos para isso. Então, isso sim é uma completa integração, né? Comunidade, espaço escolar, região e escola, tá? Então, para o acolhimento ser realmente verdadeiro, família e escola têm que se unir e tem que envolver todos os atores aí, digamos aí, todos os atores educacionais, certo? Outra questão, a escola e família, né, em parceria, elas vão fortalecer o trabalho escolar. Se eu tenho uma família que não acompanha a criança, e isso é muito comum, a gente sabe, infelizmente, no nosso país, mas se eu tenho uma família que não acompanha essa criança, é muito mais difícil essa criança ter um bom desempenho. Quando a família apoia, a gente consegue um desempenho melhor dessa criança. Então, o que a gente deve fazer enquanto escola, enquanto educador? Procurar trazer esses pais para o convívio escolar, né? As reuniões, oficinas, palestras, enfim, a gente vai ver numa segunda parte vários exemplos práticos aí e que a gente pode incluir a família para que a gente possa ganhar força nesse processo de desenvolvimento educacional das nossas crianças, ok? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no segundo momento que eu vou trazer para vocês aí alguns exemplos práticos.